Quando chegou a hora da minha palestra, que eu fui chamado no palco, sobe aquele menininho lá, dessa altura. Eu lembro que eu subi no palco e a hora que eu olhei para o auditório, tava todo mundo assim, meio, sabe, com a mão na boca, assim, rindo baixinho, assim, meio incrédulo mesmo. Minha paixão pela natureza vem desde que eu me entendo por gente. Eu acho que eu já vim ao mundo apaixonado pela natureza. Uma das minhas grandes influências ainda na infância, quando eu tinha uns 3, 4, 5 anos de idade, foram as histórias que eu ouvia dos meus antepassados, das pessoas mais velhas da minha família. E o grande personagem dessas histórias era o cerrado. Então, e desde sempre o cerrado apareceu para mim, desde que eu ouço falar nele, nas histórias dos antepassados da minha família. Ele aparecia como uma coisa quase mítica, uma paisagem que eu desconhecia, porque eu morava na cidade, né? Embora eu vivesse nessa região. Então, eu muito mais sentia o cerrado do que via ele propriamente. Eu sempre fui aquela criança inquieta, curiosa, desejosa por conhecimento. Então eu passei boa parte da minha infância lendo livros sobre répteis, lendo livros sobre astros, lendo livros sobre dinossauros, lendo livros sobre insetos. Então eu sempre tive assim uma vocação de cientista desde os meus primeiros anos. Eu costumo dizer que eu comecei a estudar, pesquisar aves e me tornar ornitólogo com 7 para 8 anos de idade. Eu vi nas aves mensageiros da paisagem. Eu sempre fui muito interessado pelas aves da minha terra natal, desse lugar misterioso, enigmático, mítico, que é o Cerrado. Eu comecei a me aprofundar no conhecimento sobre as aves do Cerrado, a partir de livros, guias de campo, fui aprendendo os padrões de plumagem das aves, ia identificando a área de ocorrência, conheci o Wikiaves nessa época também. Eu convenci meu pai, que não é dessa área, meu pai não é biólogo, minha mãe não é bióloga, mas são grandes apoiadores da minha trajetória pessoal e profissional. Convenci meu pai a me levar para o mato. E quando eu estava com 9 anos, eu identifiquei o Parque Nacional das Emas, no sudoeste do estado de Goiás, como esse lugar que me traria essa experiência inaugural com o Cerrado. E essa viagem foi um grande divisor de águas, porque foi onde eu experienciei esse verdadeiro sopro do Cerrado me atravessando e me mostrando que aquele seria o meu caminho. Então, com o tempo, eu fui observando as aves em outros lugares. Comecei a frequentar os parques urbanos da cidade onde eu morava, que era Goiânia, em Goiás. Comecei a frequentar áreas verdes, a identificar as aves no meu quintal. Comecei a usar o eBird nessa época. E sempre aproveitava as viagens que a gente fazia em família para ir observando as aves. E um dos lugares que a gente frequentava muito é uma cidade no interior de Goiás, numa região elevada, numa região alta, chamada Pirenópolis. Nessa época eu estava com mais ou menos 11 anos. Comecei a entender, a identificar, a perceber alguns padrões na ocorrência, na presença de algumas espécies de aves que chamaram minha atenção. Porque eu estava encontrando naquela região, que estava no meio do cerrado, aves do bioma da Mata Atlântica. E aí começou com 2, 3 espécies, daí a pouco foi 5, daí a pouco 15, daí a pouco 25 espécies de aves, com registros isolados naquela parte do estado de Goiás, todas elas relacionadas à Mata Atlântica. E eu pensei, poxa, eu preciso sistematizar isso de algum jeito. Então eu comecei a reunir todas as informações que eu consegui encontrar sobre a ocorrência de aves de Mata Atlântica no interior do Brasil, em áreas afastadas da distribuição geográfica delas. Reuni, compilei essas informações, montei um projeto, um resumo e mandei para o congresso que ia acontecer em Brasília naquele ano. Era a edição do congresso, da feira do Avistar. Eu mandei um resumo da minha ideia, do meu projeto para o corpo do evento e falei, eu gostaria de dar uma palestra sobre esse assunto.
Não falei quem eu era, não falei quantos anos eu tinha, não falei de onde eu estava vindo, só mandei o resumo e tal. Aí foi aceito. E quando chegou a hora da minha palestra, que eu fui chamado no palco, sobe aquele menininho lá, dessa altura. Eu lembro que eu subi no palco e a hora que eu olhei pro auditório, tava todo mundo assim meio, sabe, com a mão na boca, assim, rindo baixinho, assim, meio incrédulo mesmo. Quando eu dei essa palestra eu tava com 12 anos e eu apresentei todas aquelas espécies de aves que eu estava encontrando e as explicações biogeográficas por trás daquilo. Hoje eu queria apresentar aqui para vocês um pouquinho as aves da Mata Atlântica ocorrentes em Cocalzinho. Então eu não vou levar muito para o lado científico, porque o que a gente quer saber aqui mesmo é passarinho. Então, eu vou falar do que a gente quer saber, né? Então, vamos lá. Tabapuã dos Pirineus, o paraíso das aves. Então, depois dessa palestra, eu passei a ser mais convidado para estar junto com esses ornitólogos, com esses observadores de aves. Então, foi o meu ingresso no mundo da observação de aves, né? E eu acho que muito nesse lugar meio de o garoto prodígio da observação de aves no Brasil. Fui começando a ter amizade com vários ornitólogos também, né? E acho que um dos meus primeiros amigos ornitólogos foi o André De Luca, que também é guia da Brasil Bird. Fizemos expedições juntos por diferentes partes do Cerrado. Aprendi muito com ele sobre identificação de aves por som. Acho que foi com ele e alguns outros amigos ornitólogos que eu percebi que conhecimento sobre aves é muito mais auditivo do que necessariamente visual, que observação de aves é uma profunda meditação auditiva. Comecei a tornar mais robusto também o meu levantamento de informações sobre aves do Cerrado. Nessa época, isso começou a chamar um pouco de atenção da mídia interessada em observação de aves, em natureza no Brasil. Isso eu devia estar com uns 13 para 14 anos. Nessa época eu publiquei meu primeiro artigo científico na Revista Brasileira de Ornitologia. E aí o Terra da Gente, que é acho que o principal portal jornalístico que compartilha a observação de aves e natureza no Brasil, entrou em contato comigo. Foram para Perinópolis, para a Serra dos Pirineus, comigo, gravar uma matéria. E gravaram uma matéria de 10 minutos, chama Menino Passarinho, contando a minha história de interesse pelas aves, de ligação, de conexão com o Cerrado. Determinado é daqueles que não desiste e ouve demais os sons da floresta. Achou essa ariramba pra gente? E ela tava ali, ninguém tinha visto, bem pertinho. Tem gente que confunde ele. Sim, André, tá vendo aqui, ó? Ela tem um bico grande, né? Essa coloração esverdeada, né? Esses detalhes. E isso faz com que muita gente confunda ela com um beija-flor. Voa rápido. Voa bem rápido, né? Então muita gente acha que ela é um beija-flor. Eu conheci um pessoal do Laboratório de Ornitologia da Universidade de Cornell, o Cornell Lab of Ornithology. Eles assistiram uma palestra minha no Avistar, uma palestra sobre aves do Cerrado. E quando eu terminei a palestra, eles vieram conversar comigo. Olha, estamos muito impressionados com o seu trabalho. A gente gostaria de te convidar para passar um tempo lá em Cornell com a gente, no laboratório, no Cornell Lab, porque a gente está desenvolvendo alguns projetos com aves brasileiras, contando com a colaboração de ornitólogos brasileiros, e eu acho que você tem tudo para apoiar muita gente com o seu conhecimento e tal. Você não teria interesse? E desde então, isso foi em 2018, comecei a ajeitar os pauzinhos para que essa viagem acontecesse. Levantei um crowdfunding, uma vaquinha, a gente passou a vaquinha, conseguiu arrecadar todo o recurso para eu fazer essa viagem, e eu passei 2 meses lá, de junho a agosto mais ou menos, trabalhando no laboratório de ornitologia com aves brasileiras. E esse também foi outro divisor de águas na minha vida. Então foi uma série de coisas que aconteceram, que estremeceram a minha vida nessa época, e que promoveram esse salto de maturidade que a viagem para Cornell representou. E lá em Cornell eu fiquei na casa de várias pessoas diferentes que trabalhavam no laboratório, que são pessoas que até hoje estão muito presentes na minha vida e que me dão um apoio fantástico. O Christopher Wood, a Jessie Berry, Ian Davis, o Colin Hanks, são várias pessoas que me acolheram naquela época, que me carregavam para cima e para baixo. Com o Chris e a Jessie,
O tempo que eu passei com eles foi maravilhoso, porque além de receber assim, informações diretas e total liberdade para transformar o laboratório na minha casa, eu pude transformar a minha casa na casa deles e dividir experiências fantásticas. Enfim, foram experiências e momentos e pessoas e lugares fantásticos, somados a tempo de qualidade e aprendizado muito grande passado no laboratório, né? Assim, acho que no laboratório eu enfim recebi uma coisa que eu vinha buscando muito tempo nessa minha insistência com a ornitologia e com a observação de aves, que era, acho que, a devida validação, o devido reconhecimento pelo meu esforço em aprender e fazer parte daquela comunidade, mesmo sendo só uma criança. E lá em Cornell eu não fui tratado como uma criança, lá em Cornell eu fui tratado como um pesquisador pela primeira vez na minha vida. Então eu tive um protagonismo, uma liberdade, uma autoridade para coordenar o que eu precisava coordenar ali, os projetos com as aves brasileiras, que eu nunca tinha experienciado na minha vida. Então foi um nível de reconhecimento e validação e espaço para ser quem eu queria ser muito bonito. In the state where I live, we can find over than 650 species of birds, but the whole Cerrado area may contain more than 900 species of birds. So actually one of the coolest ones for me are the red-legged Seriama and the cocktail tyrant, living in this beautiful landscape with those short trees, upland forests, gallery forest, dry forest. It's a pretty unique mosaic of vegetation, and for those who had the opportunity to go to the Cerrado. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei em agosto, né? Eu voltei muito com esse sentimento de que, olha, eu preciso ser um pesquisador e eu gostaria de ser tratado como um pesquisador, porque a despeito da minha idade, a despeito de qualquer coisa, eu quero cada vez mais ter a competência suficiente para ser um pesquisador, né? Então, nessa época, acho que depois que eu voltei de Cornell, eu também passei, aí comecei retomei, né, aquela agenda de muitos eventos, de muitos lugares para apresentar, para ser convidado para dar uma palestra. Tem um projeto, né, chamado Avifauna de Goiás, que tem como principal objetivo, né, catalogar as espécies de aves do estado e ao mesmo tempo envolver a comunidade local no âmbito da ciência cidadã. Fiz várias viagens pelo Brasil, foram muitas delas acompanhadas por uma outra pessoa que é muito especial nessa minha trajetória pessoal e profissional, que é o Carlito, Carlos Roberto, de Brasília. Quase um avô postiço para mim, me carregava por diferentes partes do Cerrado que eu era interessado em conhecer, em ir para fazer observação de aves. Eu dividi muitas viagens com um colega de Goiânia, um grande amigo, também super animado com expedições, que é o Jairson, que é professor lá na Universidade Federal de Goiás e um observador de aves e ornitólogo entusiasta. Vários dos artigos que eu publiquei nos últimos anos, reportando registros novos de aves para o Cerrado, registros inéditos para o Cerrado, foi com ele que eu dividi a autoria. Mesmo que tenha sido um período muito difícil, a pandemia foi outro divisor de águas na minha trajetória. Eu tive o privilégio, a oportunidade de, nessa época, levar a minha família, né, fazer esse convite para a minha família de mudar o nosso estilo de vida. Vamos morar no mato um tempo? Vamos nos permitir essa experiência de morar no mato um tempo? A gente se mudou para Pirenópolis. Foi quando eu me tornei vizinho dos pássaros que eu consegui entender melhor como funciona a vida das aves. E aí começa uma outra etapa da minha vida, que foi a etapa que eu mais me dediquei a um grande projeto de vida, que é o meu livro Aves do Cerrado, Biogeografia e História Natural. Sempre foi um desejo muito grande escrever uma obra sobre aves do Cerrado, uma obra que pudesse ser uma referência, uma obra que pudesse congregar dados a serem acessados por outros pesquisadores e que pudesse ao mesmo tempo condensar ali num pedaço de papel essa minha mensagem, né, sobre as aves, sobre o Cerrado, sobre a paisagem, sobre o território, o lugar. Minha perspectiva era associar as aves com o lugar, associar as aves com a natureza. Para a escrita do livro,
para o arredondamento das ideias, para a conclusão de várias hipóteses, né? Para o lançamento e para a conclusão de várias hipóteses, uma pessoa que também foi muito importante, que é muito importante nesse processo de preparação do livro, é o Ricardo Parrini, que é um ornitólogo do Rio de Janeiro, e algumas outras pessoas que sempre estiveram lançando luzes aos meus comentários. E hoje o livro está no processo editorial. Acho que esse livro representa muito a materialização dessa mensagem sobre o Cerrado que as aves sempre me trouxeram e que eu sempre tive o desejo de transmitir, né, desde que eu era criança. E foi mais ou menos nessa época, durante essas viagens que eu ia fazendo para a elaboração do meu livro, que eu fui começando a entender que seria interessante, né, eu trabalhar mostrando o Cerrado para as pessoas. Uma forma de eu cruzar minha missão pessoal, que era de trazer essa mensagem sobre o Cerrado, uma forma de cruzar a missão com o profissional seria trabalhando, mostrando o Cerrado para as pessoas. Foi nessa época que eu comecei a fazer minhas primeiras investidas como guia, como condutor de observação de aves. Eu comecei a montar um roteiro, passando por essas diferentes regiões do Brasil Central. Então comecei a receber observadores de aves brasileiros, alguns observadores de aves estrangeiros também. E fui fazendo essa aproximação com a BBE, especialmente com o Caio e a Tati, que eu já conhecia de muito tempo, através dos roteiros do Brasil Central. O Caio me falou que a BBE estava com uma lacuna nessa região do Brasil, que era uma região do Brasil que não era incorporada às tours, que era uma região com vários endemismos particulares ali, de regiões muito específicas. E aí começou a vir esse convite, né, essa aproximação de, olha, Seu, vamos trazer então um roteiro do Brasil Central, vamos formatar um roteiro, vamos criar um roteiro do Brasil Central para a BBE que possa passar por todos esses endemismos, por essa região grande. Criei esse roteiro baseado no meu próprio itinerário de pesquisa nos últimos anos. Eu também tento inovar, além de, obviamente, né, mostrar as aves para os clientes. O meu interesse é criar uma experiência imersiva com o cliente. O meu interesse é levar o cliente por essa viagem afetiva que eu passei os últimos anos fazendo pelo Cerrado. Vai trazer para o cliente essa coisa que eu chamo de encantamento, que eu acho que é a minha postura de trabalho. É fazer viagens com encantamento. Trazer o encantamento para mais perto das pessoas. O encantamento com poder viver essa paisagem tão diferente, tão singular, tão única que é o Cerrado. Além de, obviamente, conhecer todos os seus endemismos, todas as suas peculiaridades, todas as suas espécies alvo, é conhecer o Cerrado a fundo.